10 anos depois, o processo apito dourado continua a gerar polémica. A Justiça Desportiva absolveu agora Pinto da Costa e o antigo árbitro Jacinto Paixão da acusação de corrupção em relação ao caso da fruta. É este o ponto de partida nesta emissão especial da CMTV, onde vamos tentar perceber aquilo que aparentemente é inexplicável. Como é possível esta absolvição? E vamos também tentar responder à questão que se impõe. Hoje em dia, 10 anos depois do apito dourado, há ou não corrupção no futebol português? Absolvidos. Foi a decisão dos órgãos de futebol. As escutas não podiam ser analisadas, asseguram depois, não referindo que havia outros meios de prova que não foram considerados. A ética fica por punir, depois das centenas de horas de conversas telefónicas terem mostrado que a cumplicidade e a teia de interesses no futebol português atingia níveis quase pornográficos. Digamos que quem decidiu apenas deitou mão às escutas, se calhar por um caminho mais fácil, em vez de se concentrar nos restantes elementos probatórios, e consubstanciou as acusações e posteriormente as condenações quase exclusivamente nas escutas telefónicas. Seria inevitável, e penso que não é preciso ser um grande estudioso da matéria para saber qual seria o fim destas condenações. No plano criminal, as escutas foram consideradas válidas. Serviram para a condenação de alguns dos protagonistas, como Valentim Loureiro e dirigentes e árbitros de segunda linha. A vertente criminal consolidou e validou as interseções telefónicas, ou seja, em linguagem simples podemos dizer que a nível penal as escutas serviram para condenações, naturalmente também houve absolvições, e portanto é um elemento de prova, a par da prova documental, a prova da prova testemunhal, portanto, e foi devidamente validadas, foram devidamente consideradas e, portanto, digamos que é um assunto pacífico. 10 anos depois, pouco mudou no futebol português. Mantêm-se os protagonistas, continuam as regras, as suspeitas de corrupção permanecem. Eu aprecio-me dizer que basta apenas olhar para aquilo que se está a passar na Liga Portuguesa de Futebol a nível de direção, para se perceber que o caos, eu diria que está pior. Nós assistimos diariamente às mesmas lutas de interesse. No caso da fruta, que agora ditou a absolvição de Pinto da Costa, líder do Futebol Clube do Porto, há muitas perguntas sem resposta. Por que não foram valorizados os depoimentos dos árbitros que confirmaram terem estado com prostitutas antes do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Estrela da Amadora? Porque foi ignorado quem pagou o jantar da equipa de arbitragem depois do encontro? Porque não foram punidos comportamentos que, independentemente de serem ou não um crime, nada trazem de bom a um negócio onde se gerem milhões. Voltamos agora a ouvir a gravação das escutas telefónicas que ficaram conhecidas como o caso da fruta, onde o empresário António Araújo e Pinto da Costa combinam favores sexuais antes de um jogo determinante para o Porto, favores sexuais a um árbitro. António Araújo era empresário de futebol e tinha ligações ao Futebol Clube do Porto. Dias antes do jogo Estrela da Amadora, Araújo falou com o líder dos Dragões. Perguntou se podia dar fruta ao árbitro, Jacinto Paixão. Fruta para dormir, explicou. Café com leite, escuro ou claro, eram expressões para denominar a cor da pele das mulheres. No futebol, os árbitros eram brindados com prostitutas de luxo. Estou, Presidente. Sim, Araújo, como está, meu amigo? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Ligaram para mim, pedi-me fruta para logo à noite. Posso levar a fruta à vontade? Não é preciso, que já foi mandada. Não é isso, é para dormir. Mas quem pediu? O homem que vai ficar consigo de tarde. Mas estava o JP? Sim, ele ligou para mim a pedir-me roçado para logo à noite. Sim, diga que sim, senhor. Mas eu já disse a ele se ele queria café com leite, muito escuro ou claro, e ele disse e qual é o teu número de habitação social? E ele disse, quando chegar eu digo-te depois direitinho. Ok. O processo nunca chegou a julgamento. Caiu na instrução por decisão do juiz. A argumentação foi que a arbitragem foi limpa. O Futebol Clube do Porto não precisou de ser favorecido. O ato prévio de corrupção nunca foi punido pela Justiça.
Também é bom relembrarmos nesta emissão especial a confissão gravada em vídeo por Jacinto Paixão para ser divulgada caso lhe acontecesse alguma coisa a ele ou à família. Uma gravação feita por causa das ameaças que recebeu ao longo de todo o processo do apito dourado. O meu nome é Jacinto Paixão, conhecido ex-árbitro. O que eu vou dizer a seguir destina-se a ficar gravado para a posterioridade caso me aconteça alguma coisa, a mim ou à minha família. Benfica Moreirense, empate. A uma bola, no dia 29 de fevereiro de 2004. O Porto entrou em contato comigo para influenciar o resultado do jogo. O Porto Estrela da Amadora, na época de 2003-2004, é verdade que o Porto nos ofereceu raparigas, como era habitual fazer, tal como aconteceu no jogo Porto Académica de 2002-2003. Já depois de ter sido ilibado da acusação de corrupção, Jacinto Paixão confessou ao Correio da Manhã e à CMTV que não foi só o Futebol Clube do Porto que esteve envolvido em casos de corrupção, mas o antigo árbitro afirma que há mais apitos dourados por aí. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta semana a absolvição de Pinto da Costa, de Jacinto Paixão e da restante equipa de arbitragem, no caso da Fruta, um dos casos mais importantes do processo apito dourado. Agora o ex-árbitro, em declarações ao Correio da Manhã, afirma que vai contar um dia o que realmente se passou. Jacinto Paixão esclarece que há mais apitos dourados e que não é só o Futebol Clube do Porto que está envolvido em casos de corrupção no futebol nacional. Só falarei quando tiver os meus filhos criados. Só digo que há muitas mais coisas do que aquelas que vieram a público. Recorde-se que um dos processos mais importantes do apito dourado foi o caso da Fruta, um caso que ficou marcado pelo vídeo, onde Jacinto Paixão confessou que o Clube da Invicta o contactou para influenciar os resultados dos Jogos dos Dragões frente ao Estrela da Amadora e do Benfica Moreirense, na época 2003-2004. Quanto à possibilidade de um pedido de indemnização, Jacinto Paixão, que foi suspenso durante 4 anos em 2008, afirmou que está a ponderar, mas apenas toma uma decisão após consultar a advogada. São convidados desta emissão especial da CMTV, dedicada ao apito dourado, Otávio Lopes, grande repórter do Correio da Manhã e da CMTV, Carlos Anjos, ex-investigador da PJ e comentador da CMTV, João Abreu, antigo membro do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, a instância máxima de disciplina do futebol nacional, Jorge Coroado, ex-árbitro internacional, comentador da CMTV, um dos peritos que as autoridades ouviram nas investigações do processo apito dourado para avaliar a qualidade das arbitragens polémicas, e a grande repórter Tânia Laranjo, a partir dos estúdios do Porto. Boa noite, obrigado a todos pela presença. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Otávio Lopes, começo por ti. Falaste esta semana com Jacinto Paixão, aparentemente por aquilo que o ex-árbitro te disse, continuam a existir por aí muitos apitos dourados. O que é que isso significa? Significa exatamente aquilo que ele disse, que ele desconfia que a questão da corrupção no futebol nacional continua e que ainda há muita coisa para contar. Mas deixa-me dizer... seja, continua a existir, a haver corrupção no futebol português? Há corrupção no futebol português? Eu respondo com aquilo que disse Luís Filipe Vieira em setembro de 2013. Os telefones deixaram de funcionar, mas agora falam em hotéis. Se é o presidente do Benfica que diz isto, é porque alguma coisa ainda há. Jorge Coroado, deixa-me só fazer aqui uma pergunta muito rápida. Pelas arbitragens que vê, todas as semanas analisa aqui arbitragens da Primeira Liga. Pelas arbitragens que vê atualmente, em algum momento o faz pensar que eventualmente poderá existir ali algo que vá para além do simples erro humano e que seja algo relacionado com corrupção? Muito sinceramente, eu não olho para os erros como uma possibilidade de corrupção. Aquilo que eu verifico, isso sim, em muitas circunstâncias, é uma efetiva falta de competência e de apetência para o desempenho da função. Quando a competência e a incompetência e a falta de apetência se apresentam e se chega a um nível elevado, poder-se-á evocar o princípio de Peter. Mas para que o princípio de Peter aconteça na arbitragem, é necessário que os mais competentes deem a mão àqueles que efetivamente não têm competência nem apetência. E na arbitragem isso verifica-se. Na arbitragem verifica-se que há elementos que são promovidos até a um determinado nível
nomeadamente à primeira categoria, e que não têm valor efetivo para lá estar. Porque é que lá chegam? Eu posso contar um caso. Em 2001 acabei a minha carreira. Fui convidado pelo Conselho de Arbitragem de então para assessor da arbitragem dos mais jovens, dos que estariam na terceira divisão, que estavam na terceira divisão. Desloquei-me a Açor para ver um jogo da terceira categoria nacional e um árbitro da terceira categoria nacional da Associação de Futebol de Coimbra. E durante o jogo é verdade que aquele árbitro não teve uma prestação, a meu ver, e segundo os meus parâmetros, adequada. Primeiro, no capítulo disciplinar, exorbitou. No relacionamento com todos os demais intervenientes, era simplesmente execrável porque tratava as pessoas abaixo de ele. Tratamento que um árbitro não deve ter. Eu, nessa ocasião, fazia questão, quando visionava esses jogos, convidar as equipas de arbitragem para um lanche, e no lanche disse-lhe a ele exatamente que não tinha gostado, que não era aquela forma que eu tinha de ver a arbitragem e que seguramente eu não iria ser muito favorável. Questionou-me se o observador também era da mesma opinião. Não sei, nunca me preocupei com observadores, tampouco hoje me iria preocupar, porque nem era para mim. Portanto, se eu para mim nunca me preocupei, muito menos me iria preocupar num caso que diz respeito e que me compete a mim emitir opinião. Passou, vinha no regresso para casa e toca-me o telemóvel, era o árbitro, que me questionava: epá, mediante aquilo que me disseste, o que é que achas se eu falar com o observador? O que eu acho ou deixo de achar não é do teu conhecimento. Agora, aquilo que eu entendo que vou fazer sobre ti, se há aquilo que te tinha dito há pouco, quando conversámos, não me agradaste, podes ter a certeza que agora não vai ser nada simpático. E elaborei o relatório. O relatório chegou à Federação. Passados uns dias, contactaram-me, perguntaram-me o que era aquilo, é o que está escrito. Além de mais, na semana posterior, tentei saber algumas informações de introdução, saber, atendendo ao comportamento que o árbitro teve na conversa que tínhamos tido telefonicamente. E soube que não era um árbitro de confiança no que diz a respeito à integridade, à moral, à ética e à seriedade no desempenho da função. E que o próprio Conselho de Arbitragem tinha conhecimento disso. Mas em boa verdade se diga que no final da época, esse árbitro de terceira categoria foi promovido à segunda categoria. Foi promovido. E isto porquê? Porque os regulamentos não permitiam ao Conselho de Arbitragem ser seletivo mediante a informação que lhe chegava por via indireta, que não só a classificação dos observadores. A classificação dos observadores sobrepunha-se a tudo o demais. E logo o Conselho de Arbitragem tinha que agir de alguma forma para condicionar essas situações. A classificação desse árbitro era de tal forma que ele foi promovido. Chegou à segunda categoria. No ano seguinte, ou 2 anos depois, foi despromovido. Mas não deixa de ser verdade, isto aconteceu. Portanto, só para corroborar que a incompetência e a falta de jeito para o desempenho da função, por vezes, é premiada. Existiam, no tempo em que esteve no ativo, existiam árbitros pouco sérios? Bom, havia árbitros pouco sérios. Há uma realidade efetiva. Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado eles vêm. Eu sou bancário e prezo a atividade de desempenho há 31 anos. Felizmente, na casa onde trabalhava e trabalho, se hoje a realidade salarial é diferente, naquele tempo e no tempo em que estava na arbitragem, era gratificante. A minha mulher também bancária e também com um salário condizente. E eu ainda tinha o superávit da arbitragem, que não sendo muito, é verdade, naquele tempo não era, quem me dera que fosse o que é hoje, mas ainda bem que assim é hoje. Eu não conseguia fazer a vida que outros faziam. É certo que reconheço o direito e a possibilidade de outros terem mais arte e engenho para gerirem aquilo que recebem. Mas em boa verdade se diga que fulanos que eram fiéis de armazém, que ganhavam manifestamente menos do que eu, bem menos do que eu, e que todas as semanas tinham possibilidade, quase todos os dias da semana tinham possibilidade de estarem em restaurantes reconhecidos de Lisboa, a comerem cabeças de garopa, cabeças de corvina, a beber boas garrafas de vinho,
Eu gostava de saber como. Não deixa de dizer a verdade que eu, talvez, por força da minha atividade profissional e da gestão que fazia, deve ter sido o único árbitro que alguma vez pagou o almoço a um presidente de clube. Diz, Otávio, queres interromper? Fizeste uma pergunta ao Jorge Croado sobre se havia ou não árbitros corruptos. Jorge Croado, durante a investigação do apito dourado, pelo menos, eu tenho aqui na minha mão, pelo menos 20 árbitros, de segunda categoria, terceira categoria principalmente, foram punidos por corrupção pelo Conselho de Arbitragem. Foram? Punidos pelo Conselho de Disciplina da Federação. O exemplo que eu aqui dei desse árbitro de terceira categoria é evidente. Eu tenho aqui a lista dos árbitros que foram punidos. E isto é uma coisa antiga, está tudo punido. O que eu acabei de reportar é evidente. Não havia árbitros, as atividades profissionais da maioria dos árbitros de então não lhes dava um desafogo financeiro de tal forma que lhes permitisse esse tipo de... A resposta é que sim, que havia árbitros. Garopa, deixa-me passar aqui a palavra ao João Abreu, antigo membro do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Qual é a percepção que tem da atual realidade do futebol português? Ainda há corrupção na arbitragem? Ainda há corrupção na arbitragem? Qualquer primeira pergunta que me fizesse era uma maldade que me estava a fazer. Longe de mim tal ideia. Porque, não, eu percebo. A minha posição aqui, obviamente, e tratando-se isto de um programa para os telespectadores, eu teria sempre que fazer aqui uma declaração de interesses, porque em todo o caso eu sou visado ou autor das duas decisões fundamentais que determinaram o encerramento do caso atual, ou seja, por um lado, o acordo no Supremo Tribunal Administrativo que declarou que, naquele caso, a prova recolhida por escutas que nós não tivemos acesso, nem nós, nem a Comissão Disciplinar da Liga ao tempo, às escutas, mas sim às transcrições em documento, decisões oficiais passadas por entidades públicas, que não eram admissíveis, tal como foi o entendimento do Supremo Tribunal Administrativo. E se me der mais à frente 2 minutos, eu explico. Já vamos abordar essa questão com todo o detalhe. Eu farei duas coisas. Dizer o que é que a tese teve vencimento diz e porque é que eu entendo não ter razão. E depois a questão, obviamente, daquela segunda parte, daquela reunião do Conselho de Justiça em que eu estive no olho do furacão, porque eu fui o visado, e que determinou toda aquela confusão que se sucedeu, em que, obviamente, à partida as pessoas dirão, bom, não estarei numa posição para emitir um juízo de valor muito isento. Vou tentar fazê-lo e, quando entender que é a minha opinião, dizer isto é a minha opinião e o que aconteceu será aquilo que eu direi. Portanto, posta esta declaração de interesses, pergunte-me novamente aquilo que me perguntou. Eu gostava de saber qual é a percepção que tem em relação a esta questão. Há corrupção hoje em dia na arbitragem no futebol português? Se me perguntar daquilo que eu conheço, eu julgo que a situação atual não é aquela que ocorreu em 2004, onde os factos estavam a ser apreciados. E depois diferente para melhor ou para pior? Eu julgo para melhor. Julgo para melhor. E todos nós entendemos que sim. Porque uma das virtudes deste processo foi chamar a atenção para um sério número de coisas. O Otávio há bocado referiu. Árbitros foram condenados pelo Conselho de Disciplina da Federação, portanto estamos a falar de categorias inferiores, não árbitros profissionais. E o que eu posso adiantar, porque enfim, nós tivemos no Conselho de Justiça, tal como a Comissão Disciplinar da Liga, um acesso através de um CD a N megas de escutas e de informações, havia N pessoas envolvidas até em jogos que diziam respeito ao play-off para a manutenção da terceira divisão. Quer dizer, é assim, nós normalmente estamos sensibilizados, obviamente, para as competições ao nível superior. Eu fiquei convicto que este fenómeno, na altura, era um fenómeno generalizado. E que a generalização desse fenómeno contribuiu para este caso, o caso concreto da fruta que hoje nos trouxe aqui. Porque este caso também tem, a meu ver, e poderei omitir opiniões, já não obviamente como responsável pela decisão, mas sim
como pessoa que está de fora ao fim destes anos todos, caramba, sempre consigo um certo distanciamento que me permite dar a opinião do que é que aconteceu naquela altura e do que é que isso é relevante para perceber qual era, digamos, o ambiente naquela altura. Porque aquele ambiente era efetivamente um ambiente mau. Jorge Coroado referiu um caso concreto, mas havia uma sensação em todas as divisões, e porque, enfim, a minha abordagem no fenómeno desportivo passa... Já o disse há pouco, para si existia um fenómeno de corrupção generalizada em todos os escalões do futebol português, profissional ou não? Porque essa era a situação. Porque, enfim... Porque era essa a dinâmica do sistema. Era a dinâmica do sistema. Mais à frente, se por acaso, poderei dar exemplos concretos. Perfeitamente natural. Claro que sim, façam favor. O tipo de corrupção existente, a meu ver, e eu combati e sempre me manifestei contra, o Otávio está aqui, algumas vezes trocámos impressões enquanto eu estive no ativo da arbitragem. Para mim, o problema maior da corrupção na arbitragem, no futebol, e no setor da arbitragem do futebol, o problema punha-se não era com a troca material, não tinha a ver com a troca material, tinha a ver com a promoção na carreira, com a ascensão, a internacional também, com a chegada ao topo, os tribunais de prestígio, com o ganho mais com o ganho de prestígio do que com o ganho material. E era isso, e foi sempre isso o meu grande combate na arbitragem, que é a corrupção moral. Essa é bem pior. Claro. E causa bem mais dano do que a corrupção material. E às vezes até muito mais difícil de... E esse foi um aspecto que a Justiça Comum não conseguiu agarrar. Porque não tinha a noção de que as pessoas que faziam por exemplo, afirmarem, levarem em julgamento que o Sr. Pinto de Sousa se ia vender para ir na comitiva do professor Cavaco Silva a Moçambique, é de quem não conhece a realidade do futebol e é quem não conhece o Sr. Pinto de Sousa. Exatamente. Claro. E isto caiu pela base. A corrupção moral é muito mais difícil de provar, como é lógico, não é? E deve ser, se calhar, uma missão quase impossível para as autoridades investigarem. Mas também, em relação a isso, daqui a pouco, o Carlos Reis já nos vai dar a opinião dele, também fruto da própria experiência. Para já, há aqui eu acho que a corrupção era moral e não só. Era também da outra. Aliás, até porque, se me permites, os grandes casos da corrupção antes daqui, e podemos falar o Francisco Silva, o José Silvano, houve uns quantos casos de árbitros até de primeira categoria que foram condenados nos tribunais de justiça. Dos quinhentinhos, por exemplo. Exatamente. Claro. A questão que não se põe é que essa corrupção moral da promoção é que é difícil, porque os tribunais aí sim... Claro, era isso que eu estava a dizer, a corrupção moral é mais difícil de provar. E mantém-se... Agora, a tua pergunta de retórica, se hoje há corrupção ou não, há corrupção no futebol como há em todos os setores da sociedade portuguesa e em todas as cidades. Ou seja, sítios onde se move muitos interesses, muito dinheiro. Hoje estamos aqui a analisar o futebol, é natural que continue a haver corrupção. Anormal seria se hoje no futebol não houvesse corrupção. Eufemisticamente hoje não se fala em corrupção, mas fala-se na constituição de lobbies. E basta ver o último campeonato do mundo e aquilo que foi dito quanto à presença do árbitro na final do Mundial. Que se houvesse um lobby forte... Teria sido outro árbitro. E o próprio árbitro, que há uns tempos atrás se manifestava contra os lobbies na arbitragem, foi o primeiro a reconhecer que se tivesse um lobby a seu favor. Mas é assim, deixa-me fazer só o lobby para a atribuição do campeonato do mundo do Dubai. Mas tenho que só fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, até porque a seguir a um curtíssimo intervalo temos uma reportagem onde vamos revelar o voto vencido de um dos elementos da justiça desportiva que absolveu Pinto da Costa e Jacinto Paixão, e temos acesso a um voto vencido de alguém que obviamente está contra esta decisão, que é extremamente elucidativo. É já a seguir a um curtíssimo intervalo que o vamos revelar. A CMTV e o Correio da Manhã tiveram acesso a um voto vencido anexado ao processo que absolveu o presidente do Futebol Clube do Porto. No documento, um dos membros do Conselho de Disciplina critica duramente a decisão tomada pelos restantes conselheiros. São duras críticas à decisão de ilibar o presidente do Futebol Clube do Porto. A declaração é assinada por Manuel Gil Antunes, membro do Conselho de Disciplina da Federação, num voto vencido anexado ao processo. E as críticas são feitas ao próprio Conselho. No documento, Manuel Gil Antunes escreve que a decisão final não resulta da verdade material.
O membro do Conselho critica também aquilo que diz ser uma falta de esforço no processo. Diz que a decisão se abstém da missão de esgotar os meios processuais para alcançar a verdade, mas não se fica por aqui. Também neste documento critica o Conselho de Disciplina e diz que este tem a obrigação de contribuir para credibilizar tanto o futebol como a justiça desportiva. Acima de tudo, este voto vencido pede uma melhor análise daquilo que aconteceu e a verdade. Manuel Gil Antunes critica assim a absolvição de Pinto da Costa da acusação de corrupção em relação ao jogo que opôs o Futebol Clube do Porto ao Estrela da Amadora na época 2003-2004. Eu recordo que, a partir dos estúdios do Porto, temos a grande repórter do Correio da Manhã e da CMTV, Tânia Laranjo, que acompanhou este caso ao longo dos anos. Daqui a pouco já te passo a palavra, Tânia, para já. Carlos Anjos, como é que é possível, para ver se as pessoas conseguem perceber isto de vez, como é que é possível que o mesmo órgão de justiça desportiva tenha condenado o Futebol Clube do Porto, neste caso, pelos mesmos factos, e depois consiga ilibar o presidente isso é difícil de explicar. Do Futebol Clube do Porto. Isso é difícil de explicar e é quase queremos fazer a quadratura do círculo. Ou seja, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E é isso que desvirtua, no caso da Federação, a justiça. Mas eu acho que este voto é importante porque refere ali uma coisa que diz assim, que é este membro do Conselho entende que o Conselho não esgotou todas as diligências para fazer prova. Ou seja, entende que o órgão de justiça desportiva, que tem como missão primordial apurar a verdade, não fez tudo para apurar a sua missão. Até porque este processo é um processo inquinado nesta fase, porque nós já sabíamos a verdade, que ele também refere isso. Ou seja, ele diz, não foi feita a verdade material, porque a verdade material, nós só ouvimos as escutas, nós lemos as escutas, foram publicadas em tudo quanto é sítio, nós ouvimos, as escutas estiveram em tribunal e as escutas no lado da justiça criminal são legais, foram aprovadas, ou seja, não foram postas em causa. A grande questão que se punha neste processo todo é se as escutas no processo de crime podem ou não ser utilizadas em processo disciplinar. A doutrina divide-se, eu diria que não. Aliás, o artigo 280 do Código de Processo Penal abre quase que a porta que só podem ser ali, mas não sendo utilizadas, se eu fosse o Presidente do Conselho, não corria o risco de estar a utilizar as escutas, podendo cair depois no Supremo Tribunal Administrativo ou no Central. Não corria esse risco. Porque mas as escutas não são necessárias. No meu entendimento, não são necessárias. As escutas não são necessárias não necessitavam de apurar a verdade. Podem ser torneadas. Exatamente. Se aquele conselheiro disse, e é verdade, se o Conselho tivesse feito um sem número de diligências, para além desta, por exemplo, chamar os intervenientes no processo de crime, no caso os inspectores da PJ e até o Procurador do Ministério Público, não são obrigados a ir, mas iriam todos de certeza. Se me chamarem a mim um dia, e eu já tive vários processos no futebol, se me tivessem chamado a prestar declarações no Conselho, eu iria prestar declarações e, portanto, se os tivessem chamado, eles teriam prestado declarações no sentido de dar não só o que ouviram das escutas, mas de dar as vigilâncias que fizeram, as fotografias que viram das senhoras a entrar ou a sair do hotel. E isso iria contribuir para a produção de prova. Claro, isso contribuía isso contribuiria para a produção de prova. Ou seja, não tendo sido feitas essas diligências, podemos deduzir e concluir que houve uma intenção clara de se ilibar, ou de não se apurar a verdade. Se não houve uma intenção clara, e não querendo ir por isso, houve ou não, e é aqui pelo aquilo que disse o Sr. João João, há pouco tempo, houve pelo menos uma questão de incompetência. Quem está a instruir um processo, quem está a instruir... É sempre difícil nós podemos ter os nossos prejuízos sobre o que é que aconteceu, ou seja, isto é quase uma equação, se quiseres, uma soma aritmética em que nós já sabíamos o resultado final e faltava pôr as parcelas para dar aquele resultado. O resultado seria o arquivamento e depois a sensação com que todos nós ficamos é isto. Aquilo que eu posso dizer apenas do ponto de vista da investigação, e seja ela criminal ou outro tipo, é que este processo, se nós vamos... Mesmo com este problema processual das escutas, era possível facilmente reproduzir essa... Nós aqui reunimos e entra ao processo e dizemos as escutas não são válidas, chamamos os interessados, os querem comentar, eles dizem não preste declarações, é um direito que a lei lhe dá. E a seguir dizemos, por incapacidade de prova, o processo é arquivado. Quer dizer, isto é uma verdade de lá para ali e vai de coisa. Agora, o que o Conselho, o órgão disciplinar deveria ter feito era, e eu até já estou a dar, porque o Dr. João Abreu
tem uma opinião diferente, ou seja, assumia o risco, apesar de ser uma matéria controversa, de utilizar as escutas, eu, nestas matérias, e até porque ao longo dos muitos anos, dos mais de 20, de quase 30 anos que tenho de investigação, quando eu estou numa investigação e sei que há uma matéria controversa que depois pode cair em sede de recurso, eu prefiro não utilizar para não ter que depois refazer ou estar. Agora, temos que ser imaginativos e essa capacidade, ali, eu dou-te um exemplo que está a acontecer hoje. Nos processos disciplinares que resultaram do processo face oculta, em todos eles há inspectores da PJ a serem chamados para se contornar a questão das escutas. Claro. Ou seja, não é por isso que os processos têm que ser arquivados. Não há uma ligação direta a dizer isso é quando nós não queremos ter nenhum tipo de trabalho. Ou seja, pronto, não se provou, arquivou. Neste caso, se o Conselho tivesse tido mais diligências, tivesse tido chamadas, podia usufruir de todos os meios de prova que estão no processo de crime, não em certidão, como há pouco falou, mas ouvir as pessoas de viva voz. João, deixa-me só dizer uma coisa. O Conselho de Disciplina... Eu retenho aqui a tua conclusão de há pouco que se a verdade desta prova não foi produzida, resulta pelo menos numa questão de incompetência na maneira como sim, ou seja, ou pelo menos não quiseram, não procuraram, satisfizeram-se com uma questão que é, não há escutas, o processo é arquivado. Há vida para além das escutas. Deixa-me introduzir aqui na nossa conversa a grande repórter do Correio da Manhã e da CMTV, Tânia Laranjo. Boa noite. Obrigado pela presença e pela participação. Tu também acompanhaste, enfim, a par e passo todo este processo ao longo de vários anos, e esta é de facto uma questão que as pessoas não conseguem perceber, não é? Existindo escutas validadas judicialmente, neste caso por um juiz que em processos judiciais normais conduziram a condenações, depois no plano desportivo há toda esta confusão, não é? Mas isso eu acho que o Carlos Anjos tem toda a razão. Era um bocadinho inevitável que isto acontecesse. Aliás, ou por imprudência ou por incompetência, que alguém pode assentar um processo disciplinar apenas em escutas telefónicas. Este processo tinha inúmera prova. Eu recordo-me, por exemplo, desde o pagamento às prostitutas, desde o restaurante onde a equipa de arbitragem jantou a seguir ao jogo o Porto Estrela da Amadora, que foi pago por um dirigente que ainda é um dos responsáveis do Futebol Clube do Porto. Portanto, havia inúmeros meios de prova. Obviamente que ao se utilizar apenas as escutas telefónicas, corre-se esse risco. Corre-se um risco real das escutas telefónicas não poderem ser usadas em processos disciplinares. Todos os juristas dos órgãos desportivos sabiam, portanto, sabiam o risco que estavam a correr e, obviamente, que tiveram de ter isso em causa. Eu acho que aqui a questão é exatamente essa, era porque é que não se usou os outros meios de provas que existiam. Eram vários, havia outras formas de provar estes crimes e isto não foi usado. Só queria dizer uma coisa que, da primeira parte, também eu acho que foi o Croado que falou há pouco, do nível de corrupção que seria uma corrupção moral. A Justiça tentou a determinado momento também mostrar isto. Eu recordo-me, por exemplo, de um dos casos que envolvia o Futebol Clube do Porto e que não chegou sequer à acusação, portanto morreu na fase do inquérito, que era o caso do Deco e da bota do Deco e do pontapé ao Paraty. E na altura o que a polícia defendia era exatamente isto. O pontapé de Paraty, o pontapé ou atirar da bota, podia dar uma punição muito grande ao Deco de vários meses e podia evitar que o Deco fosse vendido. O Porto geria milhões. O Porto, como todos os clubes da Primeira Liga, gerem milhões. A venda de um jogador deste género é uma venda de milhões. Só que isto não é uma corrupção palpável. Há 10 anos atrás era mais difícil ainda a Justiça conseguir ver isto. Por exemplo, este acórdão que existe no caso da fruta do lado da Justiça, portanto, este processo do caso da fruta cai na instrução. A decisão da instrução da relação, que se eu não estou em erro da relação do Porto, é uma decisão absolutamente peregrina. Porquê? Porque a relação vem dizer o Porto não foi beneficiado. Mas, independentemente do Porto ser ou não beneficiado, o que estava aqui em causa era se há ou não há um ato de corrupção. E se há uma preparação, se há um pedido de alguém, há um pedido de um dirigente ou de um clube, para que aquela equipa de arbitragem beneficie o Futebol Clube do Porto. Depois o benefício não é palpável, obviamente, até porque, por esse raciocínio, o Porto era o Porto campeão europeu. Portanto, obviamente, este Porto, então, por este mesmo raciocínio, não precisava de corromper ninguém, porque ganharia os jogos.
Portanto, quando se mistura a justiça e o futebol, normalmente sai a geneira. Foi há 10 anos atrás, os tempos, entretanto, mudaram. Na altura, é o primeiro processo de alguma dimensão no futebol português. É um processo, ainda por cima, que começa sem uma carga desportiva. O processo começa com uma carga até mais política do que propriamente desportiva. E começa logo tudo mal. Eu recordo-me, dias depois da operação, a direção da Polícia Judiciária do Porto é demitida. Mais do que os dirigentes esportivos, o que estava aqui em causa era o vice-presidente do partido de governo. Nós estávamos num governo do Durão Barroso, num governo onde houve pressões claras na Polícia Judiciária do Porto para saber se havia governantes envolvidos nas escutas, e havia efetivamente governantes, e governantes que ainda estão no ativo 10 anos depois nestas escutas telefónicas. E todo este processo começa... As escutas são públicas. Havia escutas com o Miguel Relvas, havia escutas também com outros secretários de Estado. São escutas com o Valentim Loureiro, que na altura era vice-presidente do PSD. E houve pressões claras. A direção da Polícia Judiciária é demitida porque se recusa a determinado momento a revelar ao poder político quem eram os envolvidos nestas escutas telefónicas. Na altura é bom lembrar que era a Ministra da Justiça, Celeste Cardona, exatamente. E que, de facto, a direção da Polícia Judiciária do Porto, os homens que estavam à frente dessa investigação, foram todos eles afastados na altura em declarações, nomeadamente numa entrevista que deram aqui, afirmaram claramente que o processo Apito Dourado tinha deixado muita gente em pânico. Tânia, já te passo a palavra, deixa-me ir aqui ouvir o Dr. João Abreu, enfim. É um homem fundamental para nos conseguir explicar todo este processo, porque esteve numa reunião que foi um furacão, sim, justamente do órgão da Justiça Desportiva, onde houve aqui um ponto de viragem numa tentativa de se, de certa forma, poder ilibar ou anular algumas condenações. O que eu lhe pergunto é, independentemente da questão da validade das escutas telefónicas, existiam ou não outros meios ao dispor da justiça desportiva para, caso existisse vontade para isso, se terem atingido as conclusões que, de facto, já estavam aprovadas nas escutas? Se você quiser que a gente fale da segunda parte daquela reunião, a gente fala no que este aspecto do processo da fruta diz respeito. Se calhar eu conheço melhor o processo do que o voto vencido que vocês ali apresentaram, porque eu fui o relator do acórdão do Conselho de Justiça que, por força da decisão administrativa que anulou a segunda parte da reunião, acabou por baixar novamente à primeira instância, por força da inadmissibilidade das escutas, para ser decidido. E quando eu lhe fiz há pouco a tal declaração de interesses, é como é que uma pessoa como eu, que está no olho do furacão, pode ter ou não uma opinião isenta. Vou fazer um esforço. Eu vou fazer um esforço, se quiser, eu vou-lhe dizer depois porque é que entendo, ao contrário do que a nossa amiga disse ali, e até o próprio Carlos Anjou disse, que não era um problema de risco usar ou não usar as escutas. Curiosamente, o inquérito de Gondomar, de onde são extraídas as certidões, é um inquérito relativamente pobre. Não me cabe a mim, porque não fazia parte da Comissão Disciplinar da Liga ao tempo, mas a Comissão Disciplinar da Liga fartou-se de fazer diligências probatórias. E as únicas pessoas que não se disponibilizaram para depor foi o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa e o Sr. Reinaldo Teles, que disseram não preste declarações. Todas as outras pessoas prestaram, os árbitros, o senhor Lameira de Beja, que fez o contacto com o Sr. António Araújo, todo um conjunto de gente. Portanto, ficou nesta decisão, e para já, dizer a Justiça Desportiva fez mais diligências probatórias que a Justiça Comum. E dois. Isso no início do processo? Sempre. Sim, e sempre. E neste momento, muito embora esta decisão de arquivamento seja a decisão esperada, eu entendo que não sei se é correta, pelo menos, e estou convicto quanto aos árbitros. Porque há não só a confissão no processo do facto de corrupção, como
posteriores declarações públicas que ainda agora aqui chegaram. Acabamos de ver essa confissão. Portanto, a partir do momento em que o processo baixa à primeira instância, aquele vídeo é admissível. Exatamente. Não é uma escuta, é público. Portanto, quando o Conselho de Disciplina, secção profissional, arquiva o processo contra os árbitros, erra. E erra porquê? Porque já no nosso Conselho de Justiça havia um conceito que, aliás, não se propagou ao membro do Conselho de Justiça que permaneceu na reunião, daí que houve diferença de votos naqueles diversos acordos da segunda parte, nomeadamente num caso do Boa Vista Futebol Clube do Porto, em que não havia escutas, em que as 5 pessoas votaram na rejeição do recurso por unanimidade. Portanto, dizia eu que havia aquela ideia que as escutas admissíveis, logo a rejeição do recurso. As escutas rejeitadas, logo portanto, recurso providente. Isto não é verdade. Eu resisti à tentação de trazer um maço de papéis muito maior que o Otávio tem aqui em cima da mesa. Mas existiam provas mais do que suficientes para, mesmo sem as escutas, que se chegar a... Ouça, o que aconteceu naquele dia foi um acaso. O Sr. Jorge Nuno tinha a consciência que estava a ser escutado. O Sr. Jorge Nuno estava quieto no seu sítio. A meio da viagem do trio de arbitragem de Évora para o Porto, o Sr. Jacinto Paixão, ou alguém disse, e se a gente fosse às meninas? Ligaram ao Sr. Lameira de Beja, que é conhecido do Sr. António Araújo, de quem eventualmente eles achavam que providenciavam por isso. E o Sr. Lameira disse, está escrito no nosso processo, que quando os árbitros escreveram, ou melhor, lhe falaram com ele para arranjar as meninas, estavam conscientes que não eram eles que pagavam. Ok? Eu não sei o que é preciso mais para condenar. Então, mas esta decisão da cúpula da Justiça Desportiva é um descrédito absoluto para o órgão ou para quem está à frente desse órgão? Já estou como o boneco do Tubal Portas no Portugalex. Ouça, é isso. A Justiça Portuguesa está neste momento totalmente desacreditada porque está paralisada. Eu, como advogado, nem vou falar disso. Mas isso são contas de outro rosário. Não, mas, se nem a Justiça comum funciona, porque é que a Justiça Desportiva... está a dizer é um lapso, um acordo é uma opinião. Que iliba o Presidente do Futebol Clube do Porto e os árbitros. Em relação ao Presidente do Futebol Clube do Porto, quando existem indícios com nesse a sentido, exclusão das escutas, absoluto, não é? eu tinha dúvida. E tinha dúvida porquê? Porque há um depoimento no processo que existe e que também foi naquela decisão do juiz criminal do Porto, no nosso caso, que foi a descredibilização do depoimento de Carolina Salgado. No processo da fruta, o depoimento da Carolina Salgado é um depoimento perfeitamente simples, sem qualquer problema. Limita-se a dizer que entre eles aquela história de café com leite e fruta era um código. E depois diz, o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa não pagou o jantar dos árbitros, pagou o meu jantar e o dele na mesma marisqueira com o cartão de crédito. E depois diz, em conversa, Jorge Nuno, com o António Araújo, a meio da tarde, já no estado das Antas, virou para ela e disse, olha, o António Araújo está a arranjar umas meninas para os árbitros, mas não sei como o Jacinto Paixão vier a arranjar um menino, porque o Jacinto Paixão é, ele disse outra coisa, homossexual. Portanto, eu tenho um depoimento escrito naquele processo mas que diz isto. Deixe-me concluir. Isto é só para lhe dizer que quando aquela decisão do Porto chega ao meu processo, porque eu digo-lhe, eu estava no meu escritório a trabalhar e eu como relator do processo estava a levar compareceres de professores da Primeira Liga, era um de manhã, olha, chegou outro, é o professor Costa Andrade, é o professor Vital Moreira, era um total despautério que nós, que estávamos, digamos assim, encarregados de decidir aquele processo, estávamos a ser tremendamente pressionados, e até em termos técnicos. E posso lhe dizer que estudámos, cada um para o seu lado, com a maior seriedade, e uma das piores questões
que foi julgado em termos de direito desportivo neste país foi aquela decisão do Supremo Tribunal Administrativo que disse que não são utilizáveis escutas em sede de processo disciplinar desportivo para julgar a corrupção. Corrupção. É óbvio, não se vão utilizar escutas para julgar problemas internos. Só que, e já que agora me permite, eu digo e explico qual é a situação. A lei portuguesa confere às federações esportivas reconhecidas, são aquelas dotadas de utilidade pública, determinado tipo de atribuições. Muitas delas, as regras do jogo, aquela coisa das provas, tudo isso é lá interno. E mais, o Estado diz, nessa parte não é permitido recorrer aos tribunais comuns. Mas depois a Lei Geral diz, alguém se está a queixar do tempo, eu vou ser o mais curto possível. A Lei Geral diz que compete às federações desportivas aplicar as penas desportivas no caso de violação da ética desportiva. Ou seja, doping, violência e corrupção. Claro. O que significa que quando o Conselho de Justiça, a Comissão Disciplinar da Liga na altura, ou agora o Conselho de Disciplina, secção profissional da Federação Portuguesa de Futebol, está a julgar estes casos, está a julgá-los por ordem, por mandato do Estado. Das duas, uma. Se nestes casos não se pode usar a prova que se usa para o processo de crime, então que sejam os tribunais comuns a aplicar a pena desportiva também. É tão simples. Doutor, isso aconteceu. E isso aconteceu porquê? Porque logo a seguir ao processo, ao chamado apito dourado, chegou-se à conclusão que a nossa legislação tinha um vazio da justiça comum a casos desportivos. E foi por isso que em 2007 foi aprovado um regime jurídico que veio colocar a corrupção no setor desportivo, mas nós já o doping, sim, mas foi a partir por causa deste processo que se criou uma legislação autónoma, um diploma autónomo. Carlos, desculpa, essa é 2007 e estamos a falar de 2008. Mas desculpem lá. Não, estamos a falar de 2008. Não estamos a falar de 2008. Não, estamos, aqui neste momento estamos. Deixa-me só fazer aqui um ponto de ordem, porque se vamos começar a... Sim, mas em 2008 já se conhecia essa decisão de 2007. Mas, Otávio, desculpem lá, eu não quero... Desculpem, meus senhores, desculpem, deixem-me interromper-vos. Eu não quero canalizar esta nossa conversa para artigos e para questões processuais, porque senão lá em casa ninguém vai perceber rigorosamente nada acerca sobre isso. João, aquilo que eu quero perguntar agora muito claramente, depois daquilo que já disse, apela à sua concisão, porque nós, enfim, somos sempre reféns do tempo. É isto. Existiu, nesta decisão dos últimos dias, alguma... É uma decisão que pode deixar transparecer que o órgão máximo da justiça desportiva... Não é o órgão máximo, é a primeira instância. No futebol, a primeira instância. Está a ser manobrado e está a agir para defender os interesses, neste caso, do Futebol Clube do Porto? Quer a minha opinião pessoal? Sim. E com toda a minha declaração de interesses, eu acho que a Comissão, ou melhor, a secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação quis varrer este problema para baixo do tapete. Pura e simplesmente. Mas isso beneficia quem? Pelo amor de Deus, o Futebol Clube do Porto, é evidente. Mas, pelo amor de Deus, mas eu não estou a dizer, nem estou a fazer um processo de intenções. Agora, Otávio, é tal parte. Portanto, aos membros do Conselho de Disciplina. Mas que objetivamente isso serve, tudo bem. Mas se eu estou a dizer que, pelo que eu conheço do processo, a questão é que os árbitros vão neste pacote todo. Se eu lhe digo, até lhe posso dizer mais, seria difícil, sem as escutas, embora haja o depoimento de Carolina Salgado, ligar o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa a isto, é verdade. Mas houve pessoas que passaram pelos intervalos da chuva disto tudo. Já não é o Sr. António Araújo, que é pessoa publicamente ligada ao Futebol Clube do Porto. Estou a falar do Sr. Reinaldo Teles. Claro. João, repara uma coisa. O Sr. Reinaldo Teles é que pagou o jantar aos árbitros. Dizer uma coisa. Em relação a esta... E nunca foi chamado, porque estava toda a gente virada para atacar. Desculpa, Otávio. O Sr. Jorge Nuno... Repara uma coisa. A reunião este último acordo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não fez rigorosamente nada. As únicas coisas que deram como provadas
Vou-te dar 2 exemplos ridículos. Foi que Jorge Nuno Pinto da Costa era presidente do Futebol Clube do Porto e depois Jacinto Paixão arbitrou esse jogo. Foi das poucas coisas que estão provadas naquele acórdão. Agora deixa-me falar só um bocadinho das escutas. Nas escutas, a Comissão Disciplinar da Liga, na altura liderada pelo doutor Ricardo Costa, eu acho que não era uma pessoa inconsciente. Repara, há um parecer de Vital Moreira, que é o único. Eu sou relator e estive em desacordo com esse parecer. Há um parecer de Vital Moreira. Há um parecer de Vital Moreira que é o único, perceba-se isto, constitucionalista, que dá um parecer neste processo apito dourado, neste processo de apito final. Os outros pareceres são tudo penalistas. Germanos Marques da Silva, Costa Andrade, etc. É o único constitucionalista que diz que as escutas podiam ser aprovadas, podiam ser utilizadas em processo desportivo. Mais, a Comissão Disciplinar da Liga, quando pede as certidões, as transcrições das escritas, pede a vários juízes e procuradores do Ministério Público. E estes juízes e procuradores do Ministério Público contataram os visados para se pronunciarem sobre isto. O Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa e todos os visados nisto. Nenhum deles respondeu. E agora eu pergunto, será que os procuradores e alguns juízes que cederam as escutas à Comissão Disciplinar da Liga, a transcrição das escutas, será que estavam todos a não cumprir a lei? Será que todos conscientemente violaram a lei? O que se chegou a um ponto aqui, em relação à Comissão Disciplinar da Liga é as escutas são admissíveis ou não neste processo. Em relação ao Conselho de Justiça, aconteceu precisamente a mesma coisa. Tanto a Comissão Disciplinar da Liga como o Conselho de Justiça entenderam que as escutas deviam ser utilizadas. Mas nesta história toda do futebol, convém não esquecer também ser uma coisa que é a ligação que está aqui a faltar. Na história do futebol, há os amigos, os amiguinhos, os amigos colocados nas altas instâncias da magistratura portuguesa. Foi assim que as escutas também provam que isso aconteceu. O parecer do Supremo Tribunal Administrativo, que eu também tenho aqui, tomado em 2008, se não me engano, foi um parecer pedido por João Bartolomeu. Este parecer, e repara, nem o Supremo Tribunal Administrativo tem os três conselheiros, suponho que é assim que se tratam, que votaram, tiveram a mesma opinião. Há 2 votos a favor e há 1 voto de vencido em relação à utilização das escutas em processo desportivo. E repara, quem votou a favor foi um senhor chamado Costa Reis, que é o relator. E depois há um senhor Luís Pais Borges, que era outro membro do Supremo que votou isto. Este doutor Luís Pais Borges tem ligações não no sentido mau ao futebol. Portanto, é amigo de algumas das pessoas que conhecem bem dirigentes do Futebol Clube do Porto e conheciam bem dirigentes do Boa Vista. E, portanto, segundo as informações que eu tenho, embora o parecer seja de Costa Reis, quem tratou praticamente disto tudo terá sido Luís Pais Borges. Há um parecer de um conselheiro que votou contra e que disse que as escutas podiam ser utilizadas. Otávio, acho que isso é... Nós vamos falar agora no Boa Vista, já passo a palavra, João, porque se falou aqui numa questão importante relacionada com o Boa Vista. E é importante, até para que as pessoas também consigam situar tudo isto. Na altura, Valentim Loureiro era presidente da Liga de Clubes, era um todo-poderoso do futebol português. O homem que mexeu os cordelinhos, a quem todos recorriam a pedir favores e que não hesitava em ameaçar quem supostamente lhe fazia frente. Valentim Loureiro controlava a comissão de arbitragem da Liga. A nomeação dos árbitros assistentes era fundamental. Uma atuação condicionada podia alterar o resultado de um jogo. 10 anos depois da Polícia Judiciária do Porto ter colocado os principais protagonistas do futebol sob escuta, pouco parece ter mudado. Um árbitro assistente condicionado ainda consegue alterar um resultado. Ora bem, está previsto o Olegário. Não sei. Portanto, já falei com o Dr. João. O Dr. João diz que não vê mal nenhum, acha bem que é o internacional. Tem que ser todos, não é? Exato. E este em direito... Quem é que dá para acompanhantes? Para os acompanhantes, eu estou a ver aqui o seguinte. Do grupo do Olegário faz parte o Cardinal, o Zé Cardinal. Pois, entretanto... Vamos lá ver, pode ser. Deixa passar amanhã a ver o que é que dá. Eu estou a ver aqui, se consigo fazer aqui uma indicação de, em lugar de meter o Cardinal, meter o Perdigão. Melhor jeito, não sei. O Sporting, é com quem? Sporting Rival. Olha lá a lista, eu canto o que é que sei. Ora bem, o Braga Boavista já sabemos. O Amadora Passos Ferreira, Martins Santos. Amadora Passos Ferreira.
Era trocar esse lá para outro lugar. Eu gosto do É isso que eu quero dizer ao Luís, para meter o Martins aqui embaixo. O tal, passou, estão muito cá abaixo os dois. Exato. E ele é muito aqui de cima e tal. Exato, é isso. Valentim conversava diariamente com aquele dirigente da Liga. Recebia muitos pedidos de vários clubes. O União de Leiria, liderado então por João Bartolomeu, era um dos interlocutores privilegiado. Também escolhia árbitros. O seu clube chegou a rondar os lugares cimeiros. A União de Leiria lutava pelo acesso à Europa. Eu fiquei a pensar há bocado naquela história do Cardinal e eu encontrei aqui uma substituição, se calhar é preferível. Tirei o Cardinal do Alverca Benfica e meto o Bertino Miranda. O que é que diz? É melhor, acho que é melhor. É melhor, É mais seguro. É mais seguro, não é? Outro gajo encosta um bocado. Encosta só ao outro lado, não é? Já algum cuidado, é? Pois. Portanto, agora, quem é que você tinha dito era? Era o Cardinal. E o chefe, quem é o chefe? É o Parati. Ah, está bem. Portanto, Parati e Bertino, Alexandre Freitas, é uma equipa boa. Freitas, aqui. Também é capaz, não está mal. O Naval joga com quem? O Naval joga com... recebe o Chaves. E como é que é isso? Olha, tem o Major Pedro Henriques. O Este deixa jogar largo ali o Naval e pode dar a volta àquilo. E mais? E com o Arlindo Santos e o Ricardo Santos, são dois rapazes de Lisboa, lá do grupo dele. Parece. E para o Marco vai ao Estoril. Quem é que? O Marco vai ao Estoril, Paulo Batista. Está bem, não é mau. Mas esse Paulo, não sei, não era melhor esse para a Figueira, cara. E Paulo Batista para a Figueira, não era? Pois. E no outro dia aquela coisa do Martins, deu muito trabalho ou não? Do Martins? Sim, na semana passada. Acerca de que São Major, não sei. Ele não era para ir para ali, para a Leiria. Sim. São Major, aquilo foi parecido uma tática muito engraçada que eu usei. Assim, já tínhamos as nomeações quase feitas, todas feitas. Entretanto começámos a olhar para aquilo e eu disse assim, daqui esta nomeação, deste rapaz que está ali para a Leiria, se calhar não é o mais indicado, E ele vai assim, se calhar não, de facto vamos tirá-lo dali, que é um jogo complicado. Quem era que estava previsto? Já deixei. E então ele era o Gralha. E então ele indicou o Pedro Henriques para lá. No final daquilo tudo, já estávamos quase a passar aquilo tudo a limpo, eu disse assim, Luís, olha que o Pedro Henriques tem um tipo de arbitragem e ainda na final da Taça de Portugal o Bartolomeu não ficou muito satisfeito, vê lá, olha que é preferível o Martins dos Santos. Os pedidos chegavam de todo lado. João Loureiro dirigia ao Boa Vista e também ele exigia aos favores do pai. Luís Guilherme, presidente da Comissão de Arbitragem, era um alvo a bater. Não estava controlado pelo sistema. Muitas vezes escolhia árbitros que não agradavam aos amigos de Valentim. Uma arbitragem de Hélio Santos tinha deixado Valentim e o filho João bastante irritados. Então você viu o jogo? Não viu porque vocês não andam no futebol para ver jogos. Major, eu vi o essencial, foi um lance que ocorreu que me pareceu que o tem toda a razão. Por amor de Deus. Isto é uma coisa absolutamente inqualificável. Acho que temos todos que pensar e mudar de vida. E agora é arranjar uma comissão de arbitragem que de facto meta isto na ordem. Compadres, eu estou farto de compadres e de comadres e do este gajo não tem categoria nem para a quinta divisão, quanto mais para a Superliga, Isto é uma merda, eu estou cheio disto, Esta merda não pode continuar assim, Acho que devíamos ir todos embora e fazer eleições e cagar esta merda, Isto é bom, é para quem ganha dinheiro nesta merda, para quem tem bons carros, para quem anda aí a pavonear-se. Para isso é que é bom. Certo. Agora, para os clubes, para o etc., é só a E é uma precisão do Boa Vista. Vão para que os pariu! Vão para que os pariu! Este filho da do compadre do Luís Guilherme é o filho da Ele não esteve bem, não. Vão para que o pariu! Há lá uma jogada que é uma nítida grande qualidade. Mais que uma, homem! Mais que uma! Pelo menos uma vi eu, que o pariu, Vai lá, o filho da João Loureiro acreditava que os observadores podiam mudar os resultados. Eram aqueles que classificavam os árbitros, que permitiam ou não as subidas de categoria. Mário Graça, membro da Comissão de Arbitragem, era amigo, mas tinha de ser pressionado para não esquecer qualquer pedido.
Tenho aqui, nós pedimos sempre os relatórios dos observadores. Sim. Tem que dar aqui uma porrada a este Mário Graça. Então, este Zé Ramalho foi dos quatro, porque eles classificam também o quarto árbitro. Sim. O que teve melhor nota, e nem ele no relatório, nem mencionam o lance do gol anulado. Nem mencionam. O assistente? Sim, o observador, digo. O observador do assistente. E os gajos do Sporting têm razão, pai. Tem que se acabar com os observadores, que estão uma corja de Como é que um filho da que nos rouba um golo, é o gajo que tem melhor pontuação que nos rouba um golo, e não foi só roubar-nos um golo. Há uma outra situação no fora do jogo de posição. O Vista pode apresentar uma reclamação disso. E há sai do Ricardo Sousa que ele tira na primeira parte, mal tirado. Sim, lembro, porque o gajo ficava isolado. Pois, mas pronto, eu não quero estar a fazer barulho. Não, mas amanhã lembras que eu peço uma... a reclamar... Não, eu vou pedir a coisa desse jogo e de não sei quem, e depois sou eu próprio que levanto o problema, pá. É que depois o gajo tem desautorizado a outra vez. Hernani Silva, presidente do Passos de Ferreira, também precisa dos favores do Major. Liga-lhe sobre um recurso que entrou depois da hora. Valentim promete, mais uma vez, resolver. Em tempo real, mete uma cunha na comissão disciplinar. Amigo Hernani, o que é que eu lhe posso ser útil? Olha uma coisa, Major, é o seguinte, eu mandei para aí recorrer, mas recorri depois das 18 horas e mandaram-me para aqui dizer que já foi depois da hora. Era no dia 6, tinha que ser até 6 horas. Eles não mandaram dizer, eu recorri depois das eu vou ver isso. Pronto, mas não há problema. Eu estive a ligar para lá. Agora, o problema sabe qual é, Major? Diga-lhe a eles, veja se não toca, o Major tem capacidade para isso, que mais ninguém é o campeão desta merda aí. Eu não sou campeão de nada, mas diga lá. Mas é. Pronto. Mas diga lá. É o presidente, é o comandante, mais nada. Mas espera aí, mas eu mando já ligar. Mas olha uma coisa, Major. Espera aí, você vai já ouvir a conversa. Espera aí. Mas eles que me... Espera aí, ouça só um segundo. Ligue-me à comissão disciplinar ao Rui, não sei o quê, para como é que eles... Hã? Major. Tá. Eu vou saber em que pé estás, diga lá. Olha uma coisa, eles que me castiguem mais tempo e que me castiguem pouco dinheiro, pá. Não. Eu que não quero é pagar. Não, é isso, veja lá isso, Major. Às vezes querem ao contrário, caralho. Veja, o que é que você disse assim de grave? Eu já nem sei, pá. Olha, eu de grave, para ser franco, o gajo da Renascença apontou, mas ele é formado, o árbitro, ele disse, olha... Deve ser formado em burro, foi a única coisa que eu disse mal. Eu, por acaso, acho que não é formado. Não, nem sei. Mas ele não é, ainda não é formado, doutor, não é verdade. Pronto, mas pronto. Ainda está um bocadinho mais adiantado que o Pimenta Machado, mas ainda não é. O castigo chega e é menor do que o esperado. Valentim está satisfeito. Telefona ao amigo para demonstrar a sua influência. Foi metade do mínimo, diz Valentim entre gargalhadas. Hernani Silva também dá mostras de satisfação. Porra, aquilo foi o mínimo dos mínimos, pá. Caramba, mas não foi muito dinheiro. Porra, dinheiro, isso não sei, pá, não, o dinheiro não me preocupou. Preocupou-me foi os diazinhos para o meu amigo poder... Ouça, veja o Pimenta por umas merdas, vou 30 mais 30. Por quanto? Vou 60 dias, o c... Mas eu também preciso descansar, galera, descansado. Não, mas eu por acaso também, eu digo a sério, o tempo não é que me afetava muito, não é? Hernani, diga. Hernani, o que você fez, mas que também ficava pior é que vou pagar 1.000 e tal. Estava agora para o Natal. Vai falar quanto? 1.000 e tal euros. Ei, isso é barato. É barato, isso não é você que paga. Dizer que você tem. É que você desancou o gajo que era o filho da p***, não me lembro. Era o Duarte Gomes. Oh, caralho! Olha, esse também é um bom artista. Olha, encaixa lá isso, pá, mas olha, palavra de honra que, pronto, sempre um som. Meu amigo, que é que eu... E ficou assim, ouça, foi metade do mínimo. Martins dos Santos era árbitro de primeira categoria. Condenado no apito dourado, voltou a ser protagonista recentemente de outro caso de corrupção. Já afastado do mundo da bola, foi acusado de tentar subornar outro árbitro. Há 10 anos, quando foi escutado pela primeira vez, era próximo de Valentim e Pinto da Costa. Gracejava no final dos jogos, consciente que alterara os resultados.
Já tinha sido o árbitro da inauguração do Dragão. Valentim deixa no ar a hipótese de ir apitar o encontro, quando o estádio do Bessa abrir as portas. Sr. Major. Sim. É Martins Santos, está bom. Oh, querido amigo. Você ia mexendo isso, não vê? Eu, nem pensar. Aquele livro nunca se marca, cara. Olha, do parto, pá. 5 estrelas. Você está a jantar? Estou a jantar. Do nosso Leivinha? Está aqui. Esse é que é o amigo. Esse é que é um gajo a sério. E você também esteve bem. Não comprometeu. Mas ali no fim, aquela amarelinha ao Rios, que era que eu não percebi, pá, mas você percebeu. Ai, puxar. Não diga nada. Não, mas você vai. Temos que jantar um dia destes. Tá bem. Olha, está aqui, eu estou aqui com o João, que ele quer dar uma palavrinha. Está bem. Um abraço. Estou, está bom. Então, dia 30 de dezembro, não marques nada na agenda, pá. Está assim? Hã? Está assim? Por amor de Deus, pá, então você cabe este ano, tem que ter uma prenda, pá. Fico todo satisfeito. Outros árbitros mostram a sua subserviência. No final dos encontros, pedem opinião. Não deixam dúvidas que estão condicionados. Eram da primeira categoria, alguns internacionais. Exemplo disso é Paulo Paraty. Estou, Sr. Major. Então, e eles ligaram. Está tudo bem? Está tudo em ordem. Aquele observador de Braga é que me aponta lá uma falta que eu não marquei contra o Boa Vista. Que falta foi? Ele quer que eu marque uma falta ao Pena mesmo à entrada da área. À minha beira, sim, quer que eu marcasse uma falta sobre o Pena. Que era uma falta perigosa, pois, mas o artista escreveu. Quem é o gajo? É de Barcelos, é do grupo de Monteiro da Silva, Zé Alves. Eu vou ver isso, É um artista, sabe? Não sabia. Eu vou ver isso. É que a gente está um bocado a dúvida, sendo a favor de Boa Vista, pumba. Eu vou ver isso, pá. Eu vou ver isso. Então e você, está porreiro ou o que é? Está tudo em ordem, obrigadíssimo. Tudo em ordem. Está a dar bem? Está tudo em ordem. Foi um joguinho bom, foi bom. Foi bom, o doutor gostou. Ele gostou. Pinto da Costa também não está fora do rol dos interlocutores do Major. Ambos não gostam de Luís Guilherme, entendem que ele é controlado por Lisboa. Há árbitros como Carlos Xistra que são alvos a abater, tal como Paulo Batista, de quem Pinto da Costa não gosta. Olha, mas só uma coisa que eu lhe estou a falar. Isto até era para falar pessoalmente, mas como tive que ir para baixo e amanhã vou lá para a Madeira. Nós, ou pelo menos eu, mas o que se calhar você, andamos a ser comidos lá pelo Presidente da Disciplina. Sabe quem é que foi o relator do processo que alterou de 2003? Não. Foi ele mesmo. Posso lhe garantir. Foi ele mesmo. E aquelas expressões, aquelas coisas, é tudo, foi o velho que fez. Posso lhe garantir. Vou ver. Mas olha, posso ter a certeza absoluta. Pôs o Cebola a assinarem primeiro, um tal Cebola, para dar a impressão de que tinha sido Cebola, mas não foi ele. O instrutor, que não sei quem é, deve ser, mas que é nomeado pela Liga, propôs 2 jogos. E o gajo alterou para 3 e pôs aquele arrazoado todo. Portanto, o gajo está para nos... Olha, e outra vergonha, esta de pôr o Paulo Batista a apitar. Faz aquela vergonha, quer dizer, faz aquela vergonha e vai apitar a primeira divisão. Parece que vai ser o protegido, deve ter sido por isso. Não é nada, meu protegido. Eu gostei do gajo. Mas os gajos estiveram mal, mas estiveram mal os dois. O Costa, eu sei o Costa, mas foi ao contrário. E este gajo de prémio vai apitar a primeira divisão, porra. Valentim Loureiro não olhava só aos clubes grandes. O da sua terra, o Gondomar, também era considerado. O Major entendia que ninguém se podia meter no seu caminho. Muito menos António Garrido, ex-árbitro internacional, cujas ligações ao rival de Gaia eram conhecidas. Valentim ameaça-o. Estou? Senhor Garrido. Senhor, mas está bom, vamos dar uma silêncio, está bem. Você anda a baixar muito. O quê? Você é um homem com estatuto na arbitragem. Então agora já vai ver jogos da segunda B. Pois, e acho bem, é um grande jogo. Foi um grande jogo. Agora ir para lá dar conselhos ao árbitro, ao contrário, é que não. Conselhos ao árbitro? Eu não, nem sequer falei com o árbitro. Você disse ao árbitro que ele devia ter expulso o gajo quando marcou o pênalti contra o Gondomar.
Quem é que disse? Eu disse isso. Ó Garrido, eu vou-lhe dar um conselho. Não se meta nisto, senão eu tomo medidas e limpo do futebol. Ouça só o que eu lhe estou a dizer. Você faça lá o seu trabalho, mas não se meta em áreas conflituosas, com algo que tenha a ver comigo. Ouça, vou-lhe dar um conselho. Diga. A gente já se conhece bem. Você já viu o meu relatório? Viu o meu relatório? Não conflituo nada com essa merda. Mas já viu o meu relatório? Não, eu sei. Eu conheço os relatórios todos. Eu não lhe mereço isso. E você sabe que estou à frente da Câmara de Gondomar. Ele mostra bem eu não lhe mereço isso. Ele mostra bem o cartão amarelo, Major. Eu não lhe mereço isso, pá. Você, pá, sinceramente, acho que eu compreendo a vida, sei o que é a vida, as suas dificuldades, os problemas, sei tudo. Agora, há uma coisa que você deve evitar fazer, é meter-se em áreas para alguma instituição a que eu esteja devidamente ligado. O presidente da Liga telefona depois a Pinto Sousa. Nunca escondeu que era amigo de Pinto da Costa, mas também não admite que alguém com ligações ao Futebol Clube do Porto se atravesse no seu caminho. Diz que quer António Garrido afastado dos árbitros que apitam o Gondomar. Olá, Valentim, estás bom? Agora já estou a ver. O Garrido foi ali a Gaia ver o jogo com o Gondomar a que propósito? Não faço ideia, pá. Não foi mandado por ti? Não. A senhora da p*** vai para lá, depois vai para Lisboa jantar com o árbitro. Sim. Bem, eu dei-lhe agora um recado. Ele que não se meta mais a tentar as instituições a que eu estou ligado. Os gajos, pá. Não vinha aqui. O árbitro esteve bem, pá. O árbitro esteve bem. Opa, não sei se esteve bem ou se esteve mal. A que proposta é que o Garrido vai ver o jogo. A que proposta é que o Garrido vai jantar com o árbitro. Não sei, não faço ideia. E só se for assessor dele, talvez seja assessor dele. Percebes? Eu digo uma coisa, eu estou um bocado fora desse assunto, mas o Garrido tem um grupo de árbitros de segunda categoria em que é assessor e acompanha. Isso não é contigo, isso não é contigo. As nomeações não são, pá, eu não vou ver todas as nomeações dos assessores, pá. Ela é assessora? É assessor, pode ter sido nomeado para esse jogo, vou averiguar. É possível que tenha acontecido isso, pá. O gajo, ele estava a fazer o Porto, como a gente sabe, pronto. Agora que não se meta também no caso do Gondomar, pá. Mas o Gondomar não foi prejudicado. O Gondomar não foi prejudicado, penso eu. Não foi prejudicado, mas também não foi beneficiado, não é? Está bem, mas não foi por isso mesmo, isso é o que interessa, não é? Sim, está bem, mas ok. Mas convém que o artista não ande lá a meter-se no que não deve. Se o Garrido tenha juízo, já tem idade para isso. Deixa lá estar, faz lá os créditos lá em cima ao Porto, é pronto, ok? Por exemplo, agora, não se meta também mais do que isso. O Gondomar Sport Clube discutia com os Dragões Sandinenses a subir a divisão. Estavam num escalão menor e a ascensão dos gondomarenses era importante para Valentim. Uma luta bem longe dos grandes palcos de futebol, mas que acabou por ditar a queda de grandes nomes. Foi o rastilho para uma bomba, cujos destroços ainda hoje perduram. Passo de imediato a palavra à grande repórter do Correio da Manhã da CMTV, Tânia Laranjo, que está a acompanhar esta emissão especial da CMTV dedicada ao apito dourado a partir dos estúdios do Porto. Tânia, mais uma vez, boa noite. Ora, aparentemente, pelo menos este processo do apito dourado, pelo menos uma coisa teve, enfim, teve algo de positivo. A partir do apito dourado, os magistrados, de certa forma, na esmagadora maioria dos casos, começaram a deixar de estar tão presentes nos órgãos de justiça desportiva. Sim, saíram, efetivamente. Foi na sequência do apito dourado que a questão começou a ser levantada, até porque isto trouxe tudo de mal à magistratura. E, obviamente, a partir daí, primeiro o Conselho Superior de Magistratura, depois o próprio Conselho Superior do Ministério Público, começaram a opor-se a que os magistrados fossem para os órgãos desportivos, que na altura, há 10 anos atrás, eram essencialmente magistrados que estavam nos órgãos desportivos. E isso trouxe de bom ao futebol português. Eu acho que trouxe mais coisas. Houve efetivamente condenações no apito dourado, o Valentim Loureiro foi condenado, houve vários árbitros, como também disse o Otávio Lopes, que foram condenados. Eu só queria também recordar mais aqui uma coisa, que é o seguinte: a Justiça Desportiva é que podia ter feito também muito mais. Este processo apito dourado nasce de uma queixa que é inicialmente enviada para a Justiça Desportiva e que durante muito tempo não lhe é dado nenhum seguimento, e depois é a Justiça Comum
que acaba por dar seguimento a este processo. Há aqui matérias, designadamente as matérias do Futebol Clube do Porto e as matérias da Primeira Liga, que se calhar não seriam crime, ou dificilmente seriam crime, mas eram comportamentos de ética desportiva censuráveis e que deviam ter sido severamente punidos. E isso é que não foi. Ou seja, não se pode querer criminalizar tudo, não se pode querer punir tudo do plano criminal. Agora, estas escutas mostram, nós ouvimos aqui dirigentes, por exemplo, esta última peça, mostram que havia um problema de ética desportiva gravíssimo. E nesse plano a punição não foi exemplar e o que provavelmente acontece hoje é que os comportamentos continuam, não se fala ao telemóvel. Mas isso não se fala ao telemóvel não é apenas na corrupção desportiva. Deixou de se falar ao telemóvel na maioria dos crimes cometidos em Portugal e aí por culpa da polícia que utiliza demasiadas vezes ou socorre-se demasiadas vezes das escutas telefónicas como quase o único meio de prova, o que faz que então os crimes se mantenham, mas não sejam, já não há estas conversas telefónicas que havia há 10 anos atrás. Tânia, obrigado por esta tua intervenção. Passo aqui a palavra para os convidados em estúdio. Otávio Lopes, ora, objetivamente, existiu aqui, da parte dos órgãos de justiça desportiva, a tentativa de alcançarem conclusões que iriam beneficiar alguém? Houve aqui uma falta de isenção da parte de quem decidiu, na tua opinião, e na análise que fazes do processo, uma vez que também acompanhas este processo, enfim, há vários anos, desde que ele começou. E és um conhecedor profundo do apito dourado. Deixa-me lembrar-te só duas ou três coisas. Desde que existe Federação Portuguesa de Futebol, que o Futebol Clube do Porto se preocupou apenas com poucos setores do futebol nacional. Até enquanto o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não teve poder, e estamos a falar até Gilberto Madail, o Futebol Clube do Porto pouco se importou de nomear o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nomeava sempre a questão dos árbitros e controlava a disciplina, o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justiça. A partir do momento em que o Futebol Clube do Porto, em que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol começou a ter poder efetivo, o que é que temos agora? Temos um presidente da Federação Portuguesa de Futebol que foi vice-presidente do Futebol Clube do Porto. O presidente tem poder, o Porto oferecia a presidência da Federação Portuguesa de Futebol a Lisboa, que geralmente... Que é apanhado, inclusive, nas escutas. O Fernando Gomes, que foi apanhado nas escutas, numa questão que teve a ver com 3 deusas brasileiras que António Araújo levou... Nós temos essa escuta, que é uma escuta, é uma conversa relativamente curta, justamente essa escuta entre Fernando Gomes e António Araújo. Vamos ouvi-la. Estou, doutor. Como está? Olha, doutor, é que eu estou aqui com umas pessoas. O senhor não tem possibilidades mesmo de me arranjar três bilhetes? Ó, senhor, espera aí um momentozinho. Boa tarde. Quem fala? É uma pessoa que muito querida, muito meiguinha, que queria muito ver o jogo. Faço meio com o Sr. Araújo, está bem? Hã? Faço meio com o Sr. Araújo, está bem? Doutor! Fazer um artista do doutor, é uma deusa, doutor. Ela quer... Estou aqui 3 deusas aqui. Estou aqui 3 deusas. Você não tem como arranjar esses 3 bilhetes, doutor? Araújo, eu só tenho hipótese de arranjar 3 bilhetes. Pagando, eu pago. Opa, que é das tribunas de sócios, que são 25 contos cada uma. Opa, mas depois fazemos... É daquele assunto que falámos, não é? É. Opa, depois, quando meter a fatura das outras despesas de restaurante, mete isso. Está bem, doutor. Percebe? É melhor assim. Mas é melhor assim. Mas faça assim. Vá ao 14º andar. Ao 14º andar, fala com a Manela Cunha. Manela Cunha? Manela Cunha. Eu dou-lhe a indicação que o Araújo vai lá buscar isso às 3 horas. Ou às 2h30. Está bem. Tá, doutor. 3. Está bem? Um abraço. Tá. Até logo, então. Um abraço, doutor. Obrigado.
Passamos a palavra ao Otávio Lopes, grande repórter do Correio da Manhã e da CMTV. E este também é hoje presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura era dirigente do Futebol Clube do Porto, não chegou a ser acusado porque no instrutor do processo, que este processo também foi investigado, o instrutor do processo teve dúvidas se aquilo que estava era um pagamento talvez relacionado com a atividade de empresário de António Araújo, mas não deixa de ser curioso que para pagar que foram disponibilizados 3 bilhetes a 3 deusas, uma com sotaque brasileiro, como vimos aqui, e depois António Araújo meteu isso nas contas, tipo de restaurante e não sei o que mais, portanto, foi isto que se passou. Mas deixa-me só, em relação à Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, a partir do momento em que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol passa a ter poder efetivo, portanto, o Futebol Clube do Porto já tem lá um antigo dirigente na Federação Portuguesa de Futebol. Esta decisão que nos está aqui a espantar a todas, que é a decisão da absolvição de Jorge Nuno Pinto da Costa e dos árbitros no denominado processo da fruta, vem no seguimento de outras decisões que até agora este Conselho de Disciplina e o Conselho de Justiça, porque eu lembro que tanto o Conselho de Justiça como o Conselho de Disciplina, como o Conselho de Justiça são presididos por pessoas muito próximas do Futebol Clube do Porto, pessoas adeptas do Futebol Clube do Porto. Portanto, estava eu a dizer, este Conselho de Disciplina e o Conselho de Justiça, que eu me lembre, desde que foram eleitos, suponho, em 2011, não tomaram uma única decisão que prejudicasse o Futebol Clube do Porto. Sempre que tiveram em mãos acórdãos que houvesse conflitos entre o Futebol Clube do Porto e outros clubes, o Futebol Clube do Porto ganhou sempre. Eu lembro, os casos do atraso do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga, que permitiu depois virar um jogo e foi dada a razão ao Futebol Clube do Porto. Uma situação que aconteceu também com o Vitória de Setúbal, foi dada a razão ao Futebol Clube do Porto. Nos processos importantes, tanto o Conselho de Justiça como o Conselho de Disciplina, e agora, sempre a favor do Futebol Clube do Porto. Deixa-me interromper só para colocar aqui esta questão. Eventualmente o João Abreu depois também responderá a esta pergunta. Pinto da Costa e o Futebol Clube do Porto já tinham sido alvo de sanções por causa de alguns destes factos. O Porto perdeu 6 pontos e Pinto da Costa esteve inibido de exercer funções de dirigente desportivo durante 2 anos. Sim. Exatamente pelos mesmos factos. O Porto foi condenado de que nesta decisão é ilibado. Portanto, o Futebol Clube do Porto foi condenado... Já pagou por isso, de certa forma. Desculpa, o Futebol Clube do Porto foi condenado em 2 processos, atenção, os 6 pontos têm a ver com 2 processos. Um é o processo da fruta e outro é o processo do envelope, em que está envolvido o árbitro Azevedo Duarte, se não me engano... É o caso Beira-Mar. Mas o que eu questiono é isto. E agora, com base nesta decisão, é possível que o Porto possa, por exemplo, pedir uma indenização? O Porto está condenado. Atenção, o Porto foi transitou em julgado. Há aí umas teorias que... Não sei. Há quem diz que pode haver uma revisão do processo. Não vi ainda a decisão que absolveu o Jorge Nuno, porque os clubes, em matéria de corrupção, têm uma penalização automática pelo facto do dirigente. Aliás, foi por isso que eu dei o despacho de citação, não exatamente no caso da fruta, do Futebol Clube do Estado, para a eventualidade de, dando razão ao Sr. Jorge Nuno, evitar ao Futebol Clube do Porto ter que meter um processo de revisão. E, por acaso, foi esse o meu despacho que, lá nas cabeças da UEFA, e bem, né, permitiu que o Futebol Clube do Porto disputasse a Champions League. Deixa-me só lembrar aqui que a primeira decisão da UEFA, tendo em conta o processo apitolado, a primeira decisão do Conselho de Disciplina da UEFA foi, na época de 2004, se não me engano, sim, afastar o Futebol Clube do Porto. Teve risco, claro. Não teve risco, foi mesmo afastado das competições europeias. O Futebol Clube do Porto depois teve de recorrer ao júri da apelo da UEFA, à segunda instância da UEFA, e a segunda instância, tendo em conta a informação que recebeu do Conselho de Justiça, se não me engano, revogou essa decisão. Sim, mas quer dizer, aquilo foi tudo uma confusão armada, até o Tribunal Arbitral do Desporto arrotou postas de pescada sobre o assunto. Desculpe, o termo é mesmo assim. É assim, se a não admissão dos clubes à competição por força de ser previamente condenado por corrupção é uma pena, o Porto não podia ser condenado por factos que estava a ser julgado em 2004 por uma norma que saiu em 2007. Eu não percebi como é que os companheiros e amigos do Vitória, do Benfica, fizeram esta guerra.
Mas, quer dizer, a dado passo toda a gente disse que eu estava contra o Futebol Clube do Porto, achei que foi a coisa mais tonta que se podia ter inventado. Explique melhor esse ponto, que eu não estou a conseguir acompanhar o seu raciocínio, João. Que norma é que se saiu em 2007? A norma que impedia aos clubes de participar na Champions se estivessem condenados por corrupção. Portanto, é facto que a decisão estava a ser julgada naquela altura, mas os factos eram relatados. E aí entra em causa o princípio da não retroatividade das leis. Claro. Isso foi uma discussão, a meu ver, até como sempre nestas coisas, o Ricardo Araújo Pereira vê que aquela que a justiça desportiva precisava era de um polícia de trânsito e não de juristas. Transitou ou não transitou? As investigações deste processo, do processo do apito dourado, deixaram muita gente em pânico, como disse alguém da Polícia Judiciária do Porto, que foi afastado deste processo por razões não muito claras. Todas as investigações da Polícia Judiciária no que diz respeito à criminalidade económica, e basta citarmos Freeport, deixam muitas pessoas em pânico. Deixam o país em pânico. E que normalmente nesses processos, quem tem os processos, os inspectores que têm o processo, no caso estavas a falar de Teófilo Santiago, mas todos os que têm o processo, são acusados imediatamente. Estes três nomes, Arturo Oliveira, Teófilo Santiago e João Massano, portanto foram demitidos da direção da PJ do Porto, alegadamente por causa do processo apito dourado. Mas isso foi por outras questões, teve a ver com o apito dourado, a justificação é outra, não era a primeira vez, aliás, e o Teófilo Santiago depois teve outras... A questão que eu punha em termos de... Quando há um processo complicado, não é fácil, e as pessoas percebem, toda a gente percebe, não é fácil, por exemplo, escutar ministros ou secretários de Estado. Logicamente que as pressões sobre as pressões, tudo o que vem, é difícil, mas as investigações fazem-se. Ou seja, fazem-se e chegam. O futebol é um mundo muito mais... Eu diria que é mais difícil investigar um crime destes cometido no futebol do que noutro qualquer ramo de atividade. Porquê? Porque a pressão é maior? Porque há alguma irracionalidade dos adeptos, ou seja, até das massas associadas. Dos adeptos e dos decisores. Dos decisores. Porque tu podes ter um processo muito complicado em qualquer outro... Um processo destes, do apito dourado, como foi o apito dourado, imediatamente a população em Portugal se estabelece. De um lado os do Porto, que irracionalmente ou não estão a favor dos seus dirigentes, e do outro lado os outros que estão contra. Já não interessa se há razão ou não há razão. Tipo mas estes homens da PJ que foram afastados foram vítimas disso? Dessas pressões? Houve uma guerra à época entre... eles não informaram a direção da PJ, eu à data era dirigente sindical e acompanhei com alguma presença isso. Eles não informaram o diretor da PJ de então, o desembargador Adelino Salvado, de que iriam fazer esta operação. Ou pelo menos não o terão informado com o detalhe que Adelino Salvado achava que devia ter. E quando a operação foi desenrolada, e os nomes que a Tânia já referiu e vieram, há depois uma onda de choque, possivelmente de cima para baixo, que atinge a direção da polícia, que chama as pessoas e os demitiu por falta de informação. Ou seja, nestas alturas... Mas alguém exerceu pressão sobre a direção da PJ? Claro, não acredito que o diretor... Governo. Não acredito que o diretor da polícia... Não sei se era o governo, não sei quem foi, mas não acredito que o diretor da polícia de então tivesse demitido, ou tivesse pelo menos ficado exasperado. Não há mais ninguém que possa exercer pressão sobre o diretor da PJ. Exatamente, até porque existe uma outra situação. Existe a situação que os demitidos, as pessoas que tiveram que sair... Eu diria que as pessoas mais importantes não seriam os três. Penso que há dois. Um era o diretor e depois um era claramente o homem operacional. Acho que o outro é porque estava no coisa e aconteceu-lhe o que teve que acontecer, mas havia dois, claramente, e um porque era o homem titular da investigação, o que dirigiria a investigação. Pois o que eu ali claramente foi que esses homens que foram demitidos dizem que não é verdade e que deram a informação toda. E, portanto, mas esta foi a história que passou. Agora que é verdade que foi num processo... É o único processo que eu me recordo que quem dirigiu o processo teve que abandonar as funções que desempenhava antes do fim do processo, é verdade. E a PJ já teve muitos processos difíceis e isso nunca aconteceu. Deixe-me só lembrar muito rapidamente. Quando esta operação é desencadeada, uma das primeiras pessoas detidas é Valentim Loureiro. E Valentim Loureiro, através das escutas, todas as pessoas perceberam as ligações de Valentim Loureiro a tudo o que era mundo da política. Mas eu não te vou... Quando eu digo que vice-presidente na altura do Partido Social Democrata, não é? O que eu te quero dizer é outra coisa, que é a diferença que existe entre o que é o futebol, o que é o mundo do futebol
e até o que é a irracionalidade do futebol e o que é o resto. Nós, quando tivemos agora o caso Freeport, quando começou, não era menos grave do que nessa altura. O caso Freeport, desculpa-me, o caso Face Oculta, não era menos grave do que era, e vimos as ondas de choque que houve com as questões das escutas, estava em causa o Primeiro-Ministro, e houve uma blindagem da investigação que aguentou a panada e aguentou todas as pressões que foram feitas sobre ela ou não, e o processo chegou a julgamento. Ou seja, o que estás a querer dizer, que essa investigação foi menos difícil, a pressão foi menor do que no apito dourado. Tens até uma questão que é, das pessoas, o líder desta investigação, no caso Face Oculta, é só um dos mesmos líderes que foi demitido no caso do Porto. Na investigação do Porto. E, portanto, o que eu te quero dizer, e não está em causa a questão entre até a política e o futebol. Porque existe a irracionalidade dos adeptos, ou seja, o Jorge que andou lá e sabe isso muito bem, melhor que eu, a irracionalidade das pessoas quando têm um político ou quando têm um qualquer membro da sociedade que está a ser investigado, por norma, vimos agora com a questão da Tecnoforma, ou seja, aquilo que for, por norma nós queremos saber a verdade. O povo quer saber a verdade. Quando é o clube de futebol, o povo não quer saber a verdade. Quer saber se o meu clube ganha ou perde. Tão simples quanto isto, Otávio. Há uns anos... Concordas com o que eu estou a dizer? Não? Em absoluto. Há uns anos, quando houve inspeção às contas dos clubes e dos principais clubes, um alto responsável da Inspeção-Geral de Finanças falou com o Ministro de então, o Ministro das Finanças, e disse: passa-se isto assim e assim. Mediante a lei, deve ser tomada esta decisão. E o Ministro respondeu: mais depressa cai o Governo do que se toma essa decisão. E com essa declaração terminamos esta emissão especial da CMTV dedicada a analisar os últimos desenvolvimentos do processo apito dourado. Boa noite.